Bom dia, rapaziada. Hoje fiz o último treino longo do ano com um jejum prolongado e um treino de 2 horas. Saí para treinar com quase 30 horas de jejum. Tava 29 horas e 50 e poucos minutos de jejum. Corri durante 2 horas e passei pelo Alto da Sé. Subi e desci o Alto da Sé em Olinda 2 vezes. Quem conhece o Alto da Sé sabe que a subida exige bastante esforço. E corri durante 2 horas. Medi glicose e cetose antes. 2 horas de corrida com quase 30 horas de jejum. Agora, na gravação desse vídeo, estou com 33 horas de jejum. Vou fazer o de jejum hoje, não sei se ainda no almoço, no jantar, mas absolutamente tranquilo. E no início do ano eu fiz um jejum prolongado de 88 horas, de domingo a quinta, treinando todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta. Só que naquela época eu não media glicose nem cetose. E hoje eu medi glicose antes do treino e cetose antes do treino e glicose e cetose depois do treino. E eu quero falar exatamente sobre isso, né? Quando a gente já sabe, a ciência mostra muito bem isso, que os atletas, quando deixam as dependências do carboidrato, começam a usar de forma mais eficiente a própria gordura como fonte de energia, né? Acontece a biogênese mitocondrial, mitocôndrias mais eficientes, boas em usar a gordura como fonte de energia, e depender dos pequenos estoques de glicogênio é muito ruim. Atletas, principalmente atletas de endurance, que se exercitam durante horas, depender dos pequenos estoques de energia armazenada como glicogênio é ruim. Atletas quebram, precisam suplementar, e geralmente a suplementação é de açúcar, né? Gel de açúcar, carboidratos, frutose, glicose, e a gente sabe que isso a longo prazo tem um custo. E a gente vem vendo cada vez mais atletas otimizando a performance e a saúde, melhorando a recuperação, melhorando a composição física, ganhando massa magra, eliminando gordura, melhorando concentração, melhorando vários marcadores de saúde ao aderir a uma abordagem cetogênica, ao incorporar de forma natural o treinamento com jejum intermitente. Teve até o prêmio Nobel, né, do jejum intermitente, da autofagia, da renovação celular, do poder anti-inflamatório, enfim. E só que eu não media glicose, cetose antes e depois. E hoje, né, saí para treinar com 29 horas e 50 e poucos minutos. A medir glicose estava em 74, se eu não me engano. Eu vou postar aqui, 74. E cetose 1.3. Antes do treino. Assim que eu cheguei do treino, lavei as mãos, furei e medi a glicose sanguínea e cetose também, e a glicose aumentou, deu 91, se eu não me engano. A glicose aumentou, olha, mesmo sem comer carboidrato algum, e a cetose aumentou também para 2.5. olha que interessante. Então, durante a atividade física, o nosso corpo reage de uma maneira que favorece a utilização, a mobilização de energia. E quando a gente fala que atletas conseguem otimizar a sua capacidade de usar a própria gordura como fonte de energia, a gente tem uma capacidade virtualmente limitada de estocar energia em forma de gordura. E quando a gente otimiza esse acesso para usar a própria gordura como fonte de energia, tem estudos mostrando que atletas conseguem correr inúmeras maratonas, se eu não me engano 30 maratonas. A gente tem energia para correr 30 maratonas. E depender dos pequenos estoques de glicogênio não é muito inteligente, né? E durante a atividade física, o que acontece, existe um medo da hipoglicemia, mas o que acontece é que o nosso corpo produz mais glicose, mesmo sem comer carboidrato. Isso é básico, né, da gliconeogênese. O próprio fígado produz glicose a partir de outras substâncias. E há uma maior produção de corpos cetônicos, né, vindo principalmente da gordura corporal, que ela é quebrada, da gordura de aminoácidos circulantes também, para gerar corpos cetônicos, que são 3, né? As cetonas, cetoacetato e beta-hidroxibutirato, que fornecem energia para o corpo. Olha que interessante. Então, quando a gente deixa os pequenos, de depender dos pequenos estoques de glicogênio, a gente consegue usar a própria gordura como fonte de energia de forma otimizada, mesmo em maiores intensidades. Então, quando a gente vê que atletas conseguem absorver grandes benefícios, é porque eles conseguem se exercitar utilizando menos a glicose, né, a glicose armazenada como glicogênio, e usam mais a própria gordura como fonte de energia, mesmo em intensidades maiores. Quando a gente fala em via energética, atividade física, quanto maior a intensidade, o corpo requisita mais o glicogênio. Mas a gente já sabe, muitos estudos mostram, com atletas, quando deixam de dependência de carboidrato, mesmo em intensidades maiores, os atletas cetoadaptados usam menos o glicogênio e mais a gordura, sem comprometer o desempenho atlético. Tá? Então, hoje foi mais um teste que eu fiz. Vou fazer vários outros aí no decorrer do próximo ano, das semanas, para a gente testar, né,
Contra a ciência, a gente não tem o que discutir, uma ciência controlada, estudo controlado, ensaio clínico randomizado, e a sua prática na realidade é incontestável. Agora, para quem foca a alimentação em calorias, ignorando a qualidade da alimentação, aí corre um sério risco, né, de comer de uma forma diferente do que a espécie humana estaria adaptada a comer. Quando a gente fala espécie humana, a espécie humana evoluiu milhões de anos comendo muito pouco carboidrato, fazendo jejum intermitente de forma forçada, né? Mas é algo natural à espécie humana. E quando a gente se alimenta diferente do que a espécie humana estaria adaptada a se alimentar, comendo muito carboidrato, substâncias pouco nutritivas e muito calóricas, nosso corpo ele fica viciado nessas calorias e acontecem desordens metabólicas. Então, quando a gente começa a ter como base alimentar comida de verdade, aí é uma outra história, né? A gente consegue otimizar a utilização da gordura corporal de forma eficiente para energia. E, como estou mostrando, medindo glicose, cetose antes e depois, para quem tem um estilo alimentar baseado em comida de verdade, durante a atividade física, o nosso corpo aumenta a produção de glicose, tá? Não acontece hipoglicemia. E aumenta a produção de corpos cetônicos, ou seja, o corpo está produzindo energia vindo da gordura, que é praticamente uma fonte inesgotável de energia. Então, mais uma vez, depender dos pequenos estoques de glicogênio não faz muito sentido. Agora, competir em cetose é outra história. Mais na frente eu vou falar sobre isso, né? Mas o primeiro passo, o passo mais importante para quem quer longevidade no esporte, é otimizar a composição física, otimizar a saúde e melhorar os acessos a mais energia de forma natural da própria gordura corporal, comer comida de verdade e sim aderir a uma abordagem mais cetogênica, tá? Quando a gente reduz o consumo de carboidratos, a gente coloca o corpo no estado que ele vai precisar se adaptar a essa situação, que é uma situação natural, que sempre aconteceu durante a história evolutiva da espécie humana, usar de forma eficiente a própria gordura como fonte de energia, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas se você tiver algum comentário, alguma dúvida, se gostou, até se não gostou, comenta aqui. Vamos falar sobre isso. A gente precisa mostrar às pessoas o que acontece realmente na realidade ao deixar as dependências do carboidrato. Mais uma vez, deixa o comentário aqui e vamos nos falando. Até a próxima.